Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao convite para participar desse evento importante na Universidade de Lisboa. Queria agradecer aos institutos que se reuniram para realizar esse colóquio, o Instituto de Ciências Político-Jurídicas de Lisboa, o Centro de Investigações de Direito Público, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Queria saudar os professores que compõem essa mesa, o professor Rui e o professor Júlio, e especialmente saudar também a presidência da mesa pela professora Carla. Eu, na verdade, não venho aqui falar propriamente como professor, porque me encontro, neste momento, licenciado das atividades acadêmicas da Universidade Federal de Minas Gerais, justamente porque ocupo uma função de direção numa empresa estatal do Brasil, especificamente do Estado de Minas Gerais, que é uma concessionária de energia da União, na área de energia elétrica, distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia. E por isso sinto-me muito à vontade para falar do tema que me foi designado pela organização, que é trabalhar a contribuição do novo Estatuto das Empresas Estatais Brasileiras para a boa governança corporativa. O professor Júlio facilitou demais a minha exposição à medida em que apresentou a organização administrativa brasileira, mostrando a distinção entre a administração direta e a administração indireta, e dentro da administração indireta destacou a existência das chamadas empresas estatais, que se subdividem em duas espécies: empresas públicas, cujo capital é integralmente público, e sociedades de economia mista, que são empresas onde há a conjugação de capital público e capital privado, com a predominância ou o controle da empresa sendo realizado pelo poder público. Nós temos empresas desta natureza, empresas públicas e sociedades de economia mista na União Federal, hoje são cerca de 148 na administração pública brasileira, e temos ainda cerca de 104 nas administrações públicas estaduais. O Estado de Minas Gerais, a que pertenço, possui 12 entidades dessa natureza, entre as quais a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, CEMIG, que eu exerço atualmente as atividades nos seus quadros. O Brasil recentemente editou uma lei, a Lei 3.303, que se constitui no Estatuto das Empresas Estatais Brasileiras, um novo estatuto. Ele entrou em vigor no dia 30 de junho de 2016, todavia as empresas têm até o dia 30 de junho de 2018 para se adequarem plenamente à aplicabilidade dos seus dispositivos. Essa lei, na verdade, chega com um certo atraso, porque a reforma da década de 90 do Brasil, efetivada com a Emenda Constitucional 19, já previa a necessidade de sua edição. Então, demorou 16 anos para que este estatuto fosse gestado dentro das estruturas do Congresso Nacional Brasileiro, para então vir à tona no ano de 2016. Obviamente, não é difícil perceber que ele veio à tona depois desse tempo todo por conta do impacto que a Operação Lava Jato apresentou nos quadros da administração pública brasileira, sobretudo porque as apurações realizadas no âmbito dessa operação envolviam exatamente as empresas estatais, sobretudo a Petrobras, que é a principal estatal brasileira, e ainda outras, inclusive, atuando no âmbito também do setor elétrico e outros mais, que terminaram por ser alvo, então, dessas grandes operações, e ali descobriu-se o envolvimento de pessoas que estavam nestas entidades com práticas deletérias, e, com isso, a lei veio responder a um anseio da sociedade para estabelecimento de determinados padrões de comportamento, pretender estabelecer padrões comportamentais dentro das empresas estatais brasileiras. Essa Lei 13.303 foi regulada no nível federal por um decreto de número 8945, e nos estados, cada estado regulamentou no seu respectivo âmbito a aplicação desta lei.
Os objetivos centrais desse estatuto são, primeiro, ampliar a transparência e estabelecer regras de compliance nas empresas estatais, diminuir aquilo que foi dito pelo professor Júlio, o chamado aparelhamento político das empresas estatais e a mitigação do risco dos investidores privados, sobretudo nas sociedades de economia mista, onde eles colocam o seu dinheiro com o objetivo de auferir retornos nos investimentos que realizam. Enfim, o objetivo principal é transformar as empresas estatais em instrumentos de governo, em instrumentos de Estado, melhor dizendo, e não propriamente em instrumentos de um único governo que passe pelas estruturas administrativas brasileiras. Em linhas gerais, o que diz esse estatuto? Ele inaugura um novo regime, um regime jurídico novo, que mescla, como da tradição brasileira, como próprio da tradição brasileira, elementos de direito público e elementos de direito privado no âmbito dessas empresas. E ele versa basicamente dois temas: governança corporativa e licitações e contratos. No que diz respeito a licitações e contratos, a ideia é apartar a aplicação da atual lei de licitações e contratos brasileira dessas entidades, ou seja, submetê-las a um regime diferente da administração direta e da administração indireta com personalidade jurídica e direito público das autarquias. E no que diz respeito à governança corporativa, estabelecer regras de transparência, de compliance, no âmbito dessas estruturas. A Lei 13.303, hoje no Brasil, está submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 5624, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal. A alegação é basicamente de que ela fere a autonomia político-administrativa dos estados e municípios brasileiros. Não me parece seja esse o objetivo da lei, não me parece também haver impossibilidade de edição das normas que ali estão dispostas, de modo que eu, particularmente, entendo pela constitucionalidade da lei. Esta lei, como disse, estabelece um regime jurídico, e é interessante porque é um regime jurídico de mão dupla. No que diz respeito à parte de licitações e contratos, o objetivo é ampliar a autonomia dessas entidades para a edição de regras próprias, submetendo-se, portanto, a procedimentos mais flexíveis de licitações e contratos e ampliando também, no que diz respeito à execução contratual, a autonomia destas empresas em relação à confecção de seus contratos. Portanto, na contramão do que diz a atual lei, que é a 8666 no Brasil, de licitações e contratos, que é uma lei muito unilateral, essa lei ela pretende ampliar o aspecto de bilateralidade dos contratos que as estatais realizam. E, pelo lado da governança corporativa, noutra mão, a ideia é efetivamente de publicização, quer dizer, instituição de regras mais unilaterais e intensas que diminuam a autonomia dessas entidades na composição dos seus quadros societários, na realização da divulgação das suas atividades, garantindo transparência e garantindo também informação, sobretudo aos investidores, notadamente os estrangeiros. Em matéria de governança corporativa, nós já tínhamos algumas iniciativas no Brasil, tocadas pelo Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, o IBGC, e também pela Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, no Brasil. Eles criavam regulamentos próprios, só que a adesão a esses regulamentos era voluntária. Ela servia para ampliar a atratividade nas ações das empresas e não uma heterorregulação imposta para as entidades. Com a lei, isso vem a ser obrigatório no âmbito das empresas estatais. No particular, as estatais brasileiras e a Lei 13.303 seguem diretrizes que são da OCDE. Requisitos de transparência no Estatuto existem vários, mas, por exemplo, posso citar a política de divulgação das informações e das transações que a empresa realiza no mercado de forma tempestiva e atualizada, ou a divulgação de relatórios integrados de sustentabilidade, a
a necessária adequação das atividades da empresa à sua lei de criação, levando em consideração, portanto, a função social que a empresa estatal tem no nosso país, como um instrumento de efetivação de políticas públicas, e também a divulgação anual de relatórios de auditoria interna e controles. Nas práticas de auditoria e controle, também a lei obriga que haja o estabelecimento de mecanismo de controles internos com vistas à realização de auditorias, de ampliação da transparência, imposição de regras de compliance e correção, com uma ligação direta com o Conselho de Administração, que é o board da companhia, no intuito justamente de garantir a maior efetividade na correção dos rumos e na realização das atividades típicas da empresa. A necessidade de estabelecimento de códigos de conduta e integridade, com supervisão do Conselho de Administração, a instituição obrigatória de um comitê estatutário de auditorias. Esse comitê estatutário ele vem a servir como uma espécie de braço dos órgãos controladores dentro da própria empresa estatal, no intuito de evitar os descompassos que já se verificaram anteriormente no Brasil e garantir a presença e a participação dos acionistas minoritários naquelas empresas que têm participação privada, garantir a participação dos acionistas minoritários nas deliberações societárias. Para a nomeação de pessoas que venham ocupar cargos ou posições nestas empresas, também houve inovação na legislação brasileira. Hoje, para que sejam indicados administradores para ocupar cargos de direção nessa companhia, essas pessoas têm que cumprir determinados requisitos estabelecidos na lei. Isso é uma resposta imediata à realidade existente no Brasil anteriormente, em que as empresas estatais foram utilizadas, na verdade, para poder cumprir compromissos políticos, compromissos de campanha, nomeando pessoas que eram indicadas por políticos para o desempenho de determinadas atividades. A lei veio estabelecer requisitos objetivos. Então, hoje, para que uma pessoa possa ser administrador de uma companhia, ele tem que ter alguns requisitos: reputação ilibada, notórios conhecimentos na área de atuação da empresa, formação acadêmica compatível, experiência profissional. Por exemplo, 10 anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa estatal ou conexa nos níveis diretivos. 4 anos em cargo de diretor, de conselheiro de administração, membro de comitê de auditoria ou chefia superior em empresa do porte e com um objeto semelhante àquela em que haverá a nomeação. 4 anos, pelo menos, de cargo em comissão ou função de confiança no setor público, porém nas funções de direção ou assessoramento superiores, que são aquelas de primeiro e segundo nível no âmbito da estrutura da administração pública brasileira. 4 anos em cargo de docente ou pesquisador de nível superior na área de atuação da empresa estatal. 4 anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação da empresa estatal. Quer dizer, esses requisitos são hoje obrigatórios e mínimos. Se as empresas quiserem, nas suas respectivas normativas internas, eles podem ampliar esses requisitos, eles não podem mitigar os requisitos exigidos pela legislação brasileira. Também para membros dos conselhos fiscais, são menos apertados os requisitos, porém também para estes membros exige-se a necessidade de cumprimento de requisitos semelhantes àqueles que mencionei anteriormente. E ainda há algumas vedações para nomeações nos cargos de direção nas empresas estatais. Por exemplo, quem tiver sido representante de órgãos reguladores a que a empresa estatal se submetia, não podem, a não ser que se faça uma quarentena de 3 anos, vir a ocupar cargos nas empresas estatais. Não podem mais ser conselheiros das empresas estatais, ministros de Estado, secretários estaduais e secretários municipais, o que era uma tônica, uma praxis brasileira de nomeação de pessoas do primeiro nível para comporem os conselhos de administração. A partir de 30 de junho do ano que vem, não vai ser possível mais realizar essas nomeações, respeitados, obviamente, os que já tiverem sido nomeados até aquela data. Titulares de
de cargos em comissão na administração pública direta ou indireta, sem vínculo com o poder público, ou seja, pessoas que sejam demissíveis e admissíveis ad nutum, sem qualquer vínculo de estabilidade na função pública, também não poderão ser indicados como membros de conselho de administração dessas empresas. Dirigentes estatutários de partidos políticos ou titulares de mandato no poder legislativo de qualquer esfera, ainda que licenciados. Também era uma praxe no Brasil a nomeação de pessoas que tinham vinculações político-partidárias e até mesmo detentores de mandato eletivo que se licenciavam para a ocupação de postos nestas empresas nos conselhos de administração. Isso também está vedado a partir dessa norma. Também ocupantes de posição nas organizações sindicais ficam impedidos, a partir desta lei, de ocupar postos nos conselhos de administração e fiscal destas empresas. Aqueles que tenham contratos ou tenham estabelecido parcerias com um período mínimo de 36 meses também não podem ocupar. Pessoas que apresentem, aquele painel que foi apresentado mais cedo, conflitos de interesse com as empresas estatais, não podem vir a ocupar. Nesse particular, eu tenho uma certa reticência à redação do dispositivo, porque o dispositivo diz pessoas que apresentem conflito ou que apresentem fundado receio de vir a tê-lo. Quer dizer, eu não sei o que é fundado receio de vir a ter um conflito de interesse, logo, nesse particular, eu tenho uma certa reticência à redação da legislação brasileira, e, enfim, não podem ocupar esses postos os chamados ficha suja. Os ficha suja são aqueles que incidem nas hipóteses de inelegibilidade estabelecidas na Lei Complementar 64 do Brasil, que tem uma lista extensa de impossibilidade de participação de pleitos eleitorais. Esses que estejam impedidos de participar dos pleitos eleitorais, consequentemente, também ficam impedidos de ocupar os postos de conselho de administração e conselho fiscal das empresas estatais brasileiras. O que mais há neste estatuto, além de tudo que eu disse? Esse estatuto estabelece um tratamento equânime a todas as empresas estatais, independentemente do tipo de atividade que desempenham, porque no Brasil temos empresas estatais que prestam serviços públicos, temos empresas estatais que concorrem em regime de exploração de atividade econômica com o mercado, temos empresas estatais na área de pesquisa, temos empresas estatais que são responsáveis por conceder fomento à iniciativa privada. Então, independentemente do tipo de atividade, elas vão todas elas se submeter ao mesmo regramento. Há uma discussão doutrinária hoje no Brasil se as empresas que estão em competição, em regime de competição no mercado, também estariam submetidas a esse estatuto. Eu creio que, no momento, até o momento, sim, elas estão. Existe a previsão no estatuto de um comitê de elegibilidade para verificar se aqueles que forem indicados possuem os requisitos estabelecidos pela legislação. Já temos casos na União Federal Brasileira em que houve recusa, o indivíduo foi indicado, o comitê de elegibilidade fez um checklist dos requisitos e ele foi, então, rejeitado pela empresa para assumir as suas posições. Também há uma questão de continuidade da administração, como eu disse, e aí é uma previsão de um treinamento contínuo e recorrente das pessoas que são indicadas para os postos de alta administração, tanto diretores quanto membros de conselho de administração e conselhos fiscais. E, no fundo, eu acho que esse estatuto prepara um pouco, em termos de governança, o terreno para as privatizações que se avizinham no Brasil. Quer dizer, não haverá investimentos de estrangeiros, nacionais ou de estrangeiros. Os nacionais hoje não estão com tantas condições assim de investir, mas de estrangeiros que venham a investir no Brasil, há necessidade de uma maior segurança em termos de retorno dos seus investimentos. E, portanto, o estatuto tem, além daquilo tudo que diz, também esta função. E ela consolida uma tendência do atual governo brasileiro, que é efetivamente de privatização. Só para ter uma ideia, no mês passado se lançou um pacote já com a previsão de 53 novos projetos
que contam tanto com desestatização, concessões em diversas áreas de aeroportos, portos, estradas, quanto também privatização estrito sensu, ou seja, alienação da participação acionária do Estado nessas empresas. Posso citar, só para que vocês tenham ideia, a Casa da Moeda, que é responsável por fazer o papel moeda brasileiro, ela está com em processo de privatização. E os desafios que se colocam após essa lei para as empresas estatais e a boa governança. Isso são leituras particulares que faço dentro desse quadro, desse cenário que acabei de apresentar. Meu modo de ver seria, não basta esse caminho que foi estabelecido, é necessário que haja novos mecanismos contínuos de melhoria para que as empresas estatais possam efetivamente cumprir não só o seu papel social, porque isso justifica a atividade pela estatal, pela Constituição brasileira, como disse o professor Júlio, justamente em casos excepcionais, e, portanto, o que se justifica e, ao mesmo tempo, garantir aos investidores segurança para aportar recursos que são fundamentais para que essas empresas possam realizar investimentos e garantir crescimento econômico. Eu entendo que seria de todo interessante, e isso não há ainda no Brasil, a definição de mandatos fixos, à semelhança das agências executivas, não destituíveis para os administradores das empresas estatais, para que eles pudessem desempenhar suas funções com uma maior desvinculação com relação ao controlador, que é o governo brasileiro. E ainda eu entendo que seria de todo interessante a criação de um órgão central, também com mandatos fixos e não coincidentes com os eleitos para os cargos de primeiro escalão governamental, livres de composições partidárias e que fosse uma composição paritária por membros escolhidos pelo Estado e membros eleitos dentro da sociedade civil organizada, para que pudessem fazer parte de um grande conselho, e esse conselho teria, então, uma expertise detalhada e uma competência mais ampliada para escudar de influências diretas e indiretas dos governos às empresas estatais, criticar as diretrizes estabelecidas pelas empresas e para as empresas estatais, aferir o nível de enquadramento que essas empresas venham a apresentar nos termos do Estatuto, que é a Lei 13.303, orientar as iniciativas do Comitê Estatutário e de Auditoria e dos controles internos dessas companhias, e que seja o responsável também pelo desenvolvimento e a verificação da própria política de elegibilidade que é praticada no âmbito dessas companhias. Então, eu acho que o Brasil dá um passo importante com a instituição da Lei 13.303, que nós esperamos esteja implementada na sua integralidade até 30 de junho de 2018. A empresa, por exemplo, que trabalha, está já no caminho da implementação completa dessa nova diretriz, desse novo estatuto. A nossa previsão é de que até 31 de dezembro de 2017 nós já tenhamos nos enquadrado plenamente a toda essa exigência da nova legislação. E, enfim, acho que ainda há um caminho a seguir. Nós temos que entender como vai se dar a aplicação prática dessa lei e ainda propor novos mecanismos, como aqueles que aqui ofereci como proposta e instigação a vocês, para que no futuro tenhamos aí a garantia de que essas empresas serão efetivamente utilizadas para a missão constitucional que lhes é incumbida. Muito obrigado. Professor em suspenso, Luciano Ferraz, muito obrigada. Eu, talvez abusando do meu estatuto de moderação, queria fazer uma perguntinha muito rápida, talvez também tenha ficado a dúvida entre o público. Qual é a diferença entre desestatização e privatização? É porque existe uma discussão no direito brasileiro desses dois termos. Desestatização seria um gênero que não só abarcaria a alienação da participação societária do Estado em companhias ao setor privado, e aí privatização, como também abarcaria contratos, como, por exemplo, os contratos de concessão de serviços públicos, em que
o poder público é o titular, mas ele passa a execução durante um período determinado para que o privado possa explorar diretamente. Então, desestatização no Brasil é utilizada em sentido amplo e a privatização é utilizada em sentido estrito, como sendo a alienação da participação societária do Estado em companhias para privados. É isso. Desculpe se eu não consegui antes explicar com esses detalhes.